Onde é que entra a programação neurolinguística, então? A programação neurolinguística estuda como que você tem os seus programas pela linguagem sensorial que o teu cérebro usa e como que é possível modificá-los ou otimizá-los para que você tenha melhores resultados. Vamos de novo. A programação estuda como que você fez os teus programas baseados em percepções sensoriais, que foi a linguagem da programação desde que você nasceu, e o modo como a gente pode intervir nisso. Vou te dar um exemplo prático agora. Chega de tanta teoria, vamos para a prática. São pessoas que eu atendo todos os dias, a gente atende esse tipo de casos. Uma pessoa tem uma fobia, ok? É um caso típico. Aí qual é a fobia dela? A fobia dela é que ela tem medo de lugar fechado, lugar apertado, avião, sala, etc. Aí você começa a fazer perguntas para essa pessoa, e não é qualquer pergunta. A programação neurolinguística é uma escola que ensina a gente a fazer boas perguntas. Uma das grandes diferenças da programação neurolinguística para outras ferramentas é a qualidade das perguntas. Ela é diferente. As nossas perguntas pretendemos que elas sejam ativadoras de material inconsciente, e que, ativado esse material, o cliente exibe sinais da programação. Daqui a pouco eu digo alguns desses sinais. E aí eu percebo os sinais. E aí eu tenho ideia da programação que está lá. Então, eu conversando com uma pessoa que tem fobia de lugar fechado, eu faço algumas perguntas, e aí ela me faz alguma coisa como, exemplo grosseiro, rápido, vocês não precisam ter todas as informações hoje, ela bota os olhos para cima e para a direita, e ela, quando fala, a voz fica mais falhada, o tom de voz como se tivesse medo, uma voz tipo medo, e ela fala, não sei, eu só sei que eu fico mal. É isso que ela fala. Bom, aí a gente faz algum procedimento, tem alguns procedimentos para fazer, e descobre que ela forma na cabeça dela uma imagem do lugar, que é um lugar que as paredes vão se fechando. A fantasia da cabeça dela é que as paredes estão se aproximando dela e se fechando. Teto, paredes, frente e trás. E ela vai ficando cada vez mais apertada, cada vez com menos espaço, na fantasia dela. E isto é tudo preto e branco, e isto é tudo de uma forma borrada, sem nitidez. Ela não consegue definir direito essas imagens, mas elas estão aparecendo desse jeito para ela. Aí ela tem uma sensação horrorosa no peito, e é uma sensação de opressão, e que vem, uma sensação que vem bem na frente do peito, e ela aperta a caixa do peito, e é uma sensação morna. E, além disso, ela tem uma voz interior dela, a própria voz dela, o diálogo interno, que diz para ela, tu não vai conseguir sair disso, tu vai morrer. A voz dela diz isso para ela. Gente, quando essa pessoa me conta essa história, eu começo a ter fobia de lugar fechado. Porque isso é pavoroso. Se eu tivesse essa fantasia, eu ficaria apavorado. Eu dou total razão para ela. A pergunta é, ela sabia que ela tinha essa fantasia? Não. Esse material não lhe era acessível. Era material escondido no inconsciente, guardado para protegê-la. O inconsciente achava que estava protegendo ela com esse material. Estava dentro do software de proteção dela. Uma vez que eu trago isso para a consciência, está resolvido? Não. O software continua lá. Eu tenho que mudar o software. Então eu tenho que ensinar para o inconsciente que ela pode fazer outra fantasia. E aqui eu vou te dar de bandeja, grosseiramente, é óbvio que isso que eu estou falando é grosseiro, não vai sair curando gente por aí, pelo amor de Deus, tem muito mais tarefas para cuidar, mas assim, a grosso modo, a gente ensina o inconsciente que as paredes se afastam, e o teto aumenta, e a área aumenta, e ela tem até uma brisa que entra dentro da sala de lugar nenhum, e a voz dela começa a dizer para ela, lugar agradável. E aí a sensação do peito desce e começa a se esparramar para todo o corpo e fica fresca, imóvel. E aí acabou a fobia. Aí tu leva essa pessoa para dentro de uma sala pequena, coloca ela lá, fecha a porta e ela vai ficar bem. E isso é o mais chocante. É possível testar, é possível verificar.
Tá, aí tu vai dizer, uma barbadinha, eu tenho uma amiga minha lá, uma vizinha minha que tem problema de medo de lugar fechado, eu vou fazer esse troço aí. Ah, então aí é que vem a pegadinha. Por que a programação neurolinguística, ela parece fácil, mas ela não é. Ela parece simples, mas ela não é. E eles vendem, o povo mal intencionado por aí, de que você aprende neurolinguística em 2 dias, em 1 dia, em 2 horas, lendo um livro. Não, você vai ter que ter mais tempo. Para aprender realmente neurolinguística, você tem que ter, no mínimo, 4 anos de dedicação, de trabalho, de prática, no mínimo. Porque é quase como uma arte marcial. Você não aprende um karatê lendo um livro, assistindo um filme. Você não aprende a nadar lendo um livro, assistindo um filme. Você tem que entrar na piscina, você tem que praticar. Como é que a gente fica bom em neurolinguística? Praticando neurolinguística. E quanto mais pratica, melhor fica. Por que é complexa? Vou te dar 2 complexidades. Uma, a fobia da minha cliente exemplar, ela tinha um propósito, que era de proteção para a minha cliente. A cliente não tinha aquela fobia de graça, não era para maltratar ela, o inconsciente queria protegê-la. A solução que eu estou vendendo para ela, eu tenho que ter meios de convencer o inconsciente que a solução que eu estou propondo, que é simples, mas o inconsciente tem que entender que vai ter mais proteção com a solução do que com o problema. Eu vou de novo. Quando uma pessoa tem uma limitação, tem uma motivação para a limitação. Quando ela tem um desejo, tem um prêmio pelo desejo. O prêmio do desejo alcançado não pode ameaçar a motivação da limitação. Pelo contrário, ele tem que contribuir para aumentar aquilo que a limitação contribuía. Se a pessoa tinha uma limitação para se proteger, a solução tem que ser mais protetora do que a limitação. Se a limitação existia para que ela tivesse menos sofrimento, a solução tem que lhe dar mais condições de ter menos sofrimento. Ou mais proteção no caso. Essa chave, essa negociação, esse jogo estratégico, ele não é fácil. É uma negociação com o inconsciente que é preciso usar linguagem apropriada, linguagem hipnótica, e aqui eu vou dizer para vocês podem depois esquecer, porque isso aqui é só para veteranos avançados. Aqui temos o Everton, que é meu aluno, e não sei se tem mais alguém aqui que tem conhecimento avançado de PNL, ele sabe o que eu vou dizer. O modo como você fala, o tom de voz. O tom de voz é uma das características humanas de gravação de softwares mentais mais poderosas que existe. Cuidado com o teu tom de voz. A arma mais importante da programação neurolinguística não é o que você fala, é como você fala. Poucos praticantes de PNL conseguem chegar a esse grau de excelência no uso do tom de voz. A maioria sabe dizer as palavras. Pouca gente sabe dizer as palavras com o jeito certo, no momento certo. Aí você faz essa negociação difícil, delicada, complicada, sutil, em que é um jogo de resistência. O inconsciente, em princípio, não quer mudar. Você vai ter que ser muito convincente. Aí vem a pergunta, por que programação neurolinguística dá treinamento para vendedores, para vendas? A gente vende para o inconsciente. Se a gente vende para o inconsciente, que é tenaz na preservação dos seus hábitos, a gente vende qualquer coisa para qualquer um, porque as ferramentas estão aí.